A paz do Senhor, amados irmãos, é com uma alegria muito grande que hoje nós estamos realizando este culto para louvor, para honra do nosso Deus e com uma programação bem especial, onde nós estaremos iniciando hoje uma série de estudos às terças-feiras, sobre vencendo as crises. É uma situação bem caótica que nós estamos vivendo e esse estudo maravilhoso vai trazer temas maravilhosos, muito de acordo, com a nossa situação neste momento. E eu queria só citar alguns, não vou citar todos, mas nós vamos estudar nesse período, hoje nós vamos começar com Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Vamos estudar sobre como lidar com a adversidade, como lidar com a prosperidade, superando a ansiedade, como mandar seus filhos para o inferno, lutando contra a hipocrisia e o orgulho, vencendo a crise na evangelização, crise de direção, a igreja num campo de guerra, enfim. Não vou falar todas para não perder a graça, mas são lições extraordinárias que eu tenho absoluta certeza que edificará muitíssimo a sua vida. Por hora, nós vamos ficar em Romanos 8, 28, com um comentário do pastor Joel Bick, e eu tenho certeza absoluta que você vai caminhar comigo, vai gostar muito, tá bom? Já fica aí com a sua Bíblia aberta. Mas enquanto isso, nós vamos fazer uma oração para nós começarmos esse momento. Eu gostaria que você parasse, com o que você está fazendo em casa, com essas reuniões de culto online. Às vezes a gente fica muito disperso, a gente fica andando para lá e para cá. E me pergunto se isso está certo. Na casa de Deus, a gente fica sentadinho lá no banco, prestando atenção, a gente fica reverente. Uma grande parte das pessoas fica reverente, quietinha. Na nossa casa, porque a gente está diante de uma tela, de televisão, de computador, do celular, não importa. Às vezes a gente se coloca de qualquer maneira, a gente está de qualquer roupa, a gente está sentado de qualquer jeito, a gente se levanta, vai lá fora, volta cá dentro, fica dizendo que está escutando, mas eu queria que fôssemos reflexivos nesta hora e pensássemos que nós, de fato, precisamos reverenciar esse momento, porque é um momento de culto, um momento de adoração ao Senhor. Então eu gostaria muito que você assumisse essa postura nesse momento, a postura de um adorador, de alguém que vai fazer o seu culto ao Senhor, Peça seus filhos para ficarem sentadinhos, se for o caso. Se você estiver sozinho com a sua esposa, sentem os dois, ou se você estiver sozinha ou sozinho, não importa. O que importa é que Deus agora quer um posicionamento seu. Amém? Fecha seus olhos agora e nós vamos orar. Paizinho, nós queremos neste momento colocar as nossas vidas diante do Senhor para este culto que estamos te oferecendo. De todo o nosso coração queremos, Pai querido, que o Senhor receba o nosso coração, a nossa mente inteiros diante de Ti, para que o Senhor possa com liberdade falar ao nosso coração. O Senhor possa ministrar através dessa série de estudos que serão, ó Deus, ministrados, expostos às terças-feiras, como uma grande oportunidade, Senhor, de aprendermos muito com a Tua palavra, através dos que irão ministrar. E hoje nós estamos começando Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E em nome de Jesus, Paizinho, fala conosco. Nós realmente queremos a Tua fala, queremos o Teu Espírito Santo falando conosco. Prepara aí, Senhor, o coração desse irmão, dessa irmã, que está aí do outro lado da tela, posicionado, como nós falamos, que ele possa parar tudo que está fazendo e, de fato, ficar
reverente à tua presença, ao teu Santo Espírito. Muito obrigado, Paizinho, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de passarmos um pouquinho na tua presença nesta hora. Eu louvo, engrandeço, bendigo o teu nome para sempre. Amém e amém. Aleluia. Pega assim a sua harpa, né? E como nós estamos num culto de oração, nós vamos cantar o hino 296, tá bom? 296 da nossa harpa. Aleluia. Aleluia, Deus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Teus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Nós queremos e precisamos estar em constante oração, porque os dias não são fáceis, os dias são realmente difíceis e nós precisamos buscar ao Senhor, porque sem a presença de Deus nós não conseguiremos sobreviver. Quando a noite chegar, noite fala de turbulência, noite fala de ansiedade, de adversidade, noite fala de
problemas, de lutas, de aflições. Então a gente precisa realmente estar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28 e diz exatamente assim, o versículo-chave, base da nossa meditação nesta noite. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por um propósito, para um propósito. Isso aqui é muito interessante, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, veja, e daqueles que são chamados para um propósito. Então, veja bem, nós temos duas condições aqui que se encaixam perfeitamente com a nossa situação. Primeiro, se nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós fomos chamados para um propósito. Aleluia! Então, veja bem, o propósito dessa lição é nós entendermos, né, que todas as coisas que nos ocorrem, boas ou ruins, elas vão contribuir para nosso bem. Mas, irmã Denise, como que pode ser isto? Que tipo de coisa boa pode acontecer conosco por tantas aflições, por tantos problemas que a gente passa? Então, é o que nós vamos tentar entender aqui, tá? E o comentarista da nossa lição, ele começa a semelhar, a comparar a vida do cristão com um relógio. Um relógio é um mecanismo de um relógio. Você observa que quando você abre um relógio, você vê várias engrenagens. E aquelas engrenagens, elas giram em sentido anti-horário, né? Umas assim e a outras para cá. Umas para lá e a outras para cá. E depois que você fica observando, elas estão atreladas, né, umas às outras. E a primeira impressão que dá pra gente é que aquilo ali é uma verdadeira confusão. Como é que pode? Né? Como é que pode funcionar para nos proporcionar o horário certinho? Como que funciona essa engrenagem? Porque no final você vai olhar o relógio e a hora está lá. Só que as engrenagens, elas são anti-horário, elas são opostas entre si. Isso é interessante. Ele arrumou de tal forma o mecanismo, né, quem inventou o relógio, colocou a mola mestra para controlar todas as engrenagens, que quando recebe corda, embora a engrenagem gire em sentidos opostos, todas trabalham juntas para mover os ponteiros em torno do mostrador, precisamente na velocidade certa. Veja, é a mesma coisa conosco. Paulo, ele vai dizer, né, todas as coisas contribuem. E isto inclui coisas boas, coisas ruins. Ninguém naturalmente gosta da aflição. Claro que não. As aflições podem ser muito pesadas e difíceis de suportar. É interessante, e eu queria trazer essa curiosidade para você, essa palavra coopera, ela tem um sentido lato do termo, né, grego, que significa sunergel, mistura de fé e fracasso, triunfos e lágrimas. Exatamente o sentido neste versículo aqui. Mistura fé, fracasso, triunfos e lágrimas. Sinergel. Ou seja, coisas boas, coisas ruins caminham juntos para que a nossa vida espiritual receba os bens espirituais de Deus. Coisa boa, aleluia. Veja, vamos trazer aqui um resumo, tá, gente? De 9 maneiras pelas quais
nas mãos de Deus, as aflições cooperam para o nosso bem e eterna saúde espiritual. Aleluia. O primeiro bem que você recebe quando coisas ruins nos acontece, é a humildade. É o abatimento e um ponto final à exaltação, à soberba, ao orgulho, porque as aflições, elas nos abatem. O Senhor, através da aflição, não o humilha profundamente, mostrando quem você é e o que existe dentro de você. A humilhação que você passa mediante uma aflição, uma luta, uma guerra, não te confronta. Diante de Deus, você não se sente, abatido, humilhado. Você fica confrontado consigo mesmo, com as suas próprias opiniões, com a sua forma de pensar. Através das aflições, nós somos humilhados diante de Deus por Ele. Não estou dizendo de humilhação diante das pessoas, porque o que as pessoas nos fazem não é o que importa aqui. O que importa é o tratamento que recebemos de Deus. É quando Ele nos humilha no sentido de nos confrontar. Veja, em Deuteronômio 8 diz assim: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, que no deserto te sustentou com maná, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer o bem. O povo de Israel estava acostumado àquela vida escrava lá no Egito, a serem surrados, chicoteados, maltratados, onde passavam necessidade, passavam fome. E tendo a oportunidade de sair lá do Egito, foram passar pelo deserto, eles não conseguiam ficar na dependência de Deus. Apesar de tudo que eles passaram no Egito, por incrível que possa parecer, eles confrontavam Moisés e diziam que eles estavam com saudade daquela vida que eles levavam. Então Deus, aleluia, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele começou a tratar aquele povo diretamente, humilhando eles, como está escrito aqui, fazendo com que eles fossem abatidos, secando ali o reservatório do combustível que alimentava aquele orgulho deles, porque eram orgulhosos, não queriam submeter-se à liderança de um homem de Deus. Estavam sempre confrontando e sempre questionando as ordens de Moisés, que eram ordens vindas de Deus. Então a humilhação era exatamente, uma das coisas que Deus estava trabalhando, porque quando você é humilhado diante de Deus, você, dá licença da expressão, você baixa a sua bola, você examina você mesmo, e aí você se aquieta, você reflete sobre a sua própria situação, sobre a sua própria condição, e você começa a perceber que você não tem outro caminho para percorrer a não ser depender de Deus. Bem-aventurados humildes de coração, porque eles dependem de Deus. Aleluia! Então não reclame pelas aflições. Deus está te fazendo ser dependente dele. Humilhando no sentido de que você baixe a sua soberba, esqueça o seu orgulho, porque você de fato, nós não somos nada. Nós precisamos mesmo desse Deus. Em segundo momento, uma segunda qualidade que Deus quer revelar em nós por meio das aflições, porque que tudo contribui para o bem, porque Ele quer desenvolver coisas boas em nós. Então a segunda é a revelação. Ele quer nos confrontar conosco em relação ao nosso pecado, as coisas que nós fazemos que não agrada a Deus. Como que Ele vai nos confrontar? Como que Ele vai se mostrar a nós? Como que Ele vai se revelar a nós se não for por meio da luta, das aflições?
A gente está sempre achando que está certo, está fazendo a coisa certa. A gente sempre se rebela contra quem nos exorta, contra quem nos corrige. A gente nunca aceita, às vezes, os nossos próprios erros. Mas quando a gente passa por alguma luta, quando a gente passa por alguma aflição, é Deus dizendo, olha só, vou me revelar para você, vou te mostrar aonde é que você está errando. E o nosso comentarista, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, ó, o pecado é uma afronta à justiça de Deus, uma violência contra a sua misericórdia, é escarnecer da sua paciência, é menosprezar o seu amor. Gente, é através das aflições que nós aprendemos a discernir as nossas ações. O que a gente está fazendo, gente, por que foi que eu fiz isso? E aí você começa a gerar o arrependimento. Nossa, porque eu escolhi tomar essa decisão. Nossa, eu estou colhendo hoje as consequências de uma decisão mal tomada. Porque não era por este caminho que eu deveria ter ido. Não devia ter feito desta forma. Eu não podia ter tomado esta decisão. Então, a palavra, ela revela o teu erro, a tua decisão errada. Deus nos confronta, Ele se revela a nós apontando os nossos erros, através das lutas e das aflições, nós somos confrontados, aleluia. Na aflição é como se a alma do crente fosse esquadrinhada com lanternas, expondo os pecados ocultos e notórios. Que coisa tremenda, que coisa tremenda, bendito seja o nome do nosso Deus. Porque as lutas, muitas das vezes, mostram o quanto somos tolos, o quanto somos negligentes, rebeldes, impulsivos, precipitados. Aí a gente precisa se deparar com a total consequência por aquilo que a gente fez de errado. Então, essa segunda parte, né, essa revelação, ela vai vir, ou seja, nós vamos confrontar o nosso pecado através das lutas e das aflições, para a gente começar a refletir e a virar, né, essa página da nossa vida através do arrependimento. A aflição arranca a folha de figueira que cobre o Filho de Deus. Os meus pecados, ou seja, os pecados do povo de Deus, são como ninhos, escreveu William Bride. Enquanto as folhas estiverem na árvore, você não poderá ver os ninhos. Mas no inverno da aflição, quando todas as folhas caem, os ninhos aparecem claramente. Que coisa forte. Você olha para uma árvore muito frondosa, muito cheia de folhas, dificilmente você vai enxergar um ninho. Mas quando caem aquelas folhas, que é aquela parte do deserto, né? Aí você vê lá o ninho. Na nossa vida não é diferente. Quando as escamas dos nossos olhos caem, quando caímos em si, através de reconhecer o nosso pecado, que é a revelação, então a gente começa a ver aonde foi que nós erramos. Como diz lá no livro de Apocalipse, lembra de onde você caiu? Lembra onde foi que tudo isto começou? Pois é, Papai do Céu está nos chamando hoje à reflexão. Tudo isso contribui para o seu bem. Você está aprendendo uma lição. Você está tendo a oportunidade de melhorar o seu desempenho, revelando aí você mesmo o seu próprio erro, o seu pecado. Uma terceira vantagem, né, de passarmos pelas aflições e lutas que cooperam para o nosso bem, para que nós tenhamos um fim determinado na nossa carreira cristã, é o crescimento. Veja, o Espírito Santo usa a aflição como um remédio para acabar com a enfermidade mortal do pecado nos filhos de Deus, fazendo-os produzir frutos saudáveis e piedosos. Uma vez confessado o pecado, uma vez abandonando o erro, confessando ao Senhor, então a gente vai começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Veja, quando o pecado faz os crentes, quando o pecado
faz os crentes se desviarem do Senhor Jesus, como um bom pastor usa a sua vara da aflição para arrumá-lo novamente. O bom pastor logo entra em ação. Ele vem até o seu rebanho e começa a cuidar de suas ovelhas. Com o seu cajado, ele começa a tratar. Aquela ovelhinha que vive pulando, né, do seu rebanho, pulando por cima do muro, atravessando ali para correr, para fugir, para comer em outro pátio, ele bate com aquele cajado naquela perninha, mesmo que ela fique mancando um pouquinho, ele traz ela de volta para dentro do redil e ela segura ali. Por quê? Porque ela está querendo que ela cresça, que ela melhore enquanto pessoa. Aí eu já estou querendo falar para nós, né? Quando Deus permite que as aflições, elas venham sobre nós e às vezes nos ferimos, nos machucamos, porque fizemos alguma coisa que não era para fazer, Papai do Céu permite que algumas coisas ruins nos aconteçam para que nós aprendamos que aquilo foi errado e a gente comece a passar por aquele deserto de dor, né? De dor, entendendo que aquilo ali vai produzir em nós um crescimento, que nós sairemos dali como pessoas melhores e não cometeremos mais aqueles erros. Oh, meu Deus! Observe o que diz o Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, confessa Davi, mas agora guardo a tua palavra. Observaram que coisa tremenda? Antes de sofrer aflição, eu andava errado. No meio da aflição, Davi confessa. Agora, depois que eu fui afligido, enlutado, agora eu aprendi, eu guardo a tua palavra. Então nós aprendemos com os nossos erros. A gente cresce. Para um filho de Deus ser afligido é um bem como é a poda para uma jovem árvore, pois a pressão da aflição não só remove o terrível mau cheiro do pecado, como também revela as fragrâncias e os frutos da graça divina. O cristão precisa experimentar invernos para poder florescer na primavera. Oh, glória! O cristão passa pelas 4 estações e no inverno ele seca, ele passa por situações de sequidão, né? De dor, de muita tristeza, mas na primavera ele vai dar a volta por cima, ele vai florescer. O crescimento do verão e a colheita do outono, ele vai passar e vai vencer, ele vai florescer, ele vai frutificar, mas primeiro ele vai ter que passar pela aflição. O crescimento, ele é uma consequência da sequidão, da poda. Deus está podando porque Ele quer que a gente frutifique lá na frente. Aleluia! A vida dos filhos de Deus é como um sino. Quanto mais forte bate, melhor ele toca. Eles aprendem mais sobre a vara que os disciplina do que sobre o cajado que os consola. Caramba, gente. Joel Bick, o comentarista dessa lição, está nos ensinando coisas extraordinárias. Veja, pelo contrário, sua lavagem é uma higiene necessária e suas correções são lições essenciais. A aflição colhe frutos preciosos. Ela garimpa, funde, refina, forja o crente até que o divino ourives possa ver o seu reflexo na obra das suas próprias mãos. Ele pega uma joia bruta, rústica, sem brilho, completamente original no seu natural, e para transformá-la numa joia raríssima, de muito brilho, completamente lapidada, ela vai passar por um processo doloroso, né? Ele vai utilizar ferramentas que vão lapidar, raspar, eliminar, purificar todas as impurezas, e aquilo ali vai doer. O ourives é o nosso Espírito Santo, é o nosso Deus que, através do Espírito Santo, nos molda, nos limpa, nos purifica. E isso tudo vai promover um lindo, um grande, um maravilhoso crescimento na nossa vida, graças a Deus. No quarto, né, o quarto benefício é a comunhão. Veja,
O Senhor se utiliza da aflição como um meio de fazer o seu povo buscá-lo, para trazê-lo de volta à comunhão com Ele, mantê-lo junto ao seu lado. Quando nós estamos sendo, quando a nossa vida está muito legal, assim, que a gente está assim meio que sem lutas, aparentemente, parece que está tudo correndo bem, a gente não lembra de orar, a gente não lembra de adorar, a gente larga um pouco a nossa vida espiritual meio que de lado, e a gente vive assim meio que de qualquer maneira. A gente abandona a devocional, a gente vai para culto dia de domingo, no meio da semana a gente não liga, a gente fica muito relaxado. Daí Papai do Céu diz assim, não, peraí que esse menino, que essa menina, que esse irmão, que essa irmã, que esse jovem, que essa jovem, que esse irmão precisa entender que ele não pode ficar fora dessa comunhão comigo. Ele precisa de mim, precisa ter intimidade comigo. Eu vou permitir uma luta, eu vou permitir uma aflição. É só assim, amados, que a gente consegue se voltar para Deus. É no meio de uma grande luta, de uma tempestade muito forte, quando o barquinho da gente começa a querer virar, é que a gente vai orar, vai clamar, vai pedir que as pessoas clamem por nós. E olha o que diz Oséias 5,15. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Abre aí, Oséias 5,15. Está escrito lá. É na angústia que nós procuramos o nosso Deus. É na angústia que a gente corre para os pés do Senhor para buscar arrego, buscar bênção, buscar conforto, buscar consolo. Se a gente ficar sem luta, sem prova, sem nada, a gente não está nem aí para Deus. A nossa carne prevalece. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai ficando desnutrido. E a gente, não quer saber de nada da presença de Deus. As lutas, as aflições, elas querem nos trazer comunhão com Deus, proximidade, intimidade. Oh, aleluia! Veja, as tempestades, o granizo da aflição levam as ovelhas para perto do pastor. Todas as pedras que atingiram Estevão apenas o empurraram para mais perto da pedra angular de Jesus. Que isso, que exemplo maravilhoso, lindo! Oh, glória! Jesus Cristo, as aflições levaram a mulher cananeia ao filho de Davi. Conduziu o ladrão até o Salvador. Não foi a coroa de Manassés, mas as suas cadeias que o fizeram reconhecer que o Senhor era Deus. Oh, meu Senhor! As pessoas buscaram a Deus lá no Antigo Testamento e até no Novo Testamento quando começaram a passar por provações, quando começaram a passar por lutas. Isso é diferente hoje, irmãos? Não! É no meio da dor que a gente vai correr para Jesus. É no meio da provação, da lágrima, do choro compulsivo. É no meio do desespero que a gente vai correr para Jesus. E o benefício qual é? A comunhão. Você vai reatar a sua comunhão com Deus. Aleluia. Quinto, a identificação. Olha o outro benefício. Veja. O Senhor usa as aflições para moldar o seu rebanho à semelhança de Cristo, fazendo participante do seu sofrimento e da sua imagem. Cristo foi castigado para o nosso aproveitamento. O que diz Hebreus 12:10? A fim de sermos participantes da sua santidade. Eu vou te falar um segredo que eu tenho lido e aprendido muito. Lendo aquele livro da Joyce Meyer, Buscando Ter Intimidade com Deus, eu tenho começado a entender que quando se busca a Deus, quando se aproxima de Deus, é porque Ele quer pôr em nós a identidade dele. Ele quer que nós voltemos, aos planos que Ele estabeleceu para nós muito antes da fundação, antes do pecado no mundo. Ele quer que nós sejamos participantes da sua imagem, que nós sejamos verdadeiros cristãos, representantes dele aqui na terra, oferecendo às pessoas Cristo, sendo o próprio Cristo. Pequenos cristos, que são, os cristãos são pequenos cristos, são representantes do cristianismo. Aleluia! Então veja,
a sua vara de aflição rumo à glória, eles vão se tornando seguidores do Cordeiro de Deus que caminha adiante do seu rebanho. Todo o caminho de aflição que eles encontram já foi trilhado, conquistado e santificado pelo seu pastor, cujo sangue substitutivo desde a circuncisão até a cruz é a sua garantia segura de que nenhuma aflição ou provação será capaz de separá-los do amor de Cristo Jesus. Você vê lá Romanos 8, que eu acredito que você deve ter deixado a sua Bíblia aberta. Veja o 39, o que é que diz. Olha só o 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque já teremos desenvolvido a identidade dele em nós. E agora com ele somos um, por meio de tanta luta, de tanta provação, de tantas aflições que possamos ter vivido. Aleluia! Caríssimo irmão, olha o que diz Mateus 11:30. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Tudo aquilo que nós estamos passando não se compara ao sofrimento que Jesus passou por nós. Nada se compara. Não é nos tempos de sofrimento que normalmente você tem mais comunhão com Jesus Cristo em seus sofrimentos numa vida inteira que você passa, senão numa série de sofrimentos mesmo, diz João Calvino. Não é através de tanto sofrimento que você passa que você fica mais perto de Deus? Olha só. E ele aqui vai dizer um pensamento, né, o pastor Joel Bick, que eu gostaria que você pensasse bastante. Pode então você reclamar da leve cruz que você tem que suportar, sendo um pecador culpado, quando você vê a pesada cruz que Cristo teve de suportar sendo inocente? Eita glória! O que é isso? Que palavra é essa? Leve cruz que a gente carrega, se comparada à pesada cruz que Jesus carregou sendo ele inocente. Então, presta atenção que ele quer ser identificado com as pessoas através de nós. Você representa o reino de Deus. Você é filho de Deus. Então se posicione como tal. Aceite as aflições que estão vindo sobre você, porque elas estão contribuindo para você desenvolver uma identidade espiritual. Aleluia! Um sexto benefício é a alegria. As aflições espirituais cooperam para o nosso bem porque o Senhor as contrabalança com consolo e alegria espiritual. Olha o que diz João 16:20. A vossa tristeza, disse Jesus aos seus discípulos, vai se converter em alegria. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. A gente pode estar passando por qualquer desespero, tragédia, luta, aflição, mas o Senhor sempre manda um refrigério. Tem sempre um momento em que você para sorrir, se alegrar. Oh, glórias ao nome do nosso Deus. Quer ver uma coisa gostosa? É você no meio da sua luta, da sua dor, você está num culto e resolver adorar a Deus, mesmo que você esteja passando uma dor insuportável. Você levanta suas mãos e de todo o seu coração você resolve adorar a Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vem e visita seu coração e você chora aquelas lágrimas quentes que vão descendo pelo seu rosto e você quer ficar ali, não quer mais sair dali, as horas passam e você não percebe. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, porque é a presença de Deus que nos conforta, que nos alegra. É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Quantas calúnias, às vezes, falam de você, se direcionam a teu respeito, a tua imagem. E Deus fica de lá olhando, minha filha está sendo caluniada, mas ela está com as mãos levantadas, me adorando. E o Senhor vem e faz justiça por nós. E lá na frente vem o seu tempo de exaltação, não buscado por você, mas pelo Senhor. Porque Ele diz que os humilhados serão exaltados. Você
tomou a postura de se posicionar como um adorador no meio daquelas lutas, daquelas calúnias, fechou a sua boca e foi adorar a Deus, e o Espírito Santo fez justiça por você. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Então, a vara do pastor possui mel em sua ponta. Vou repetir. A vara do pastor possui mel em sua ponta. Deus nos ama, nos corrige, às vezes fala duro conosco, usa um irmão, a gente fica sem graça porque a gente se arrepende daquilo que fez, porque aquela palavra vai tocar profundo e a gente se sente desnudado, a gente se sente humilhado, mas na ponta daquele cajado tem mel, porque vem confortar e acalentar. A gente vê tanto amor da parte de Deus. E você chega a dizer assim: Deus, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Jesus, que eu nem mereço, meu Pai. Nem mereço esse amor. Aleluia. Grande é o nosso Deus. Guarda essa frase. A ponta do cajado do bom pastor tem mel. Ele está batendo, está doendo, mas Ele está te amando, Ele está cuidando de você. E através dessas aflições, Ele está contribuindo para que sobre a sua cabeça seja derramado o óleo da alegria. E depois a paz vai reinar no seu coração e você vai conseguir dormir uma boa noite de sono, porque o Senhor vai te proporcionar isso. Aleluia! A alegria vem pela manhã. O Senhor transformará a sua água em vinho. Glória a Deus. Samuel Rutherford uma vez escreveu, presta atenção: quando estou no porão da aflição, que é a mesma palavra para adega no inglês, né? Porão. Quando estou no porão da aflição, eu encontro os melhores vinhos. Eu acho que eu tenho que cantar assim, meu Deus. É lá nos pés do Senhor, quando você está orando e chorando, que vem o consolo de Deus. E essa alegria que eu estou falando não é a alegria de você dar gargalhada, não é a alegria de você ter comprado um carro, não é a alegria de você ter ganho um presente, não é essa alegria. Eu estou falando de gozo espiritual, alegria como regozijo de Deus. Aleluia! Veja, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere, as suas mãos curam. De suas angústias te livrará. Na sétima, o mal não te tocará. De 6 angústias te livrará, e na sétima o mal não te tocará. Basta você abrir Jó, acabamos de ler, 5, 17 a 19. Ele faz a ferida, mas ele vai lá e sara. Tem até um louvor que fala assim, né? Fez a ferida e limpará, que a Ana Paula canta. 6 angústias podem te assolar, mas ele na sétima te toca. Aleluia! Então a alegria, o regozijo é o 6º benefício com as aflições. E o 7º benefício é a fé. Se fosse permitido ao crente sempre desfrutar de prazeres e alegrias deste mundo, eles passariam a amar essa vida e a depender das suas provisões espirituais, ao invés de depender daquele que tudo provê. Olha aí, quer uma verdade maior do que esta? Se nós tivéssemos que desfrutar dos prazeres desta vida com todas as bonanças, sem nunca precisar orar, clamar, passar por nenhum tipo de sacrifício, a gente nunca ia se lembrar de Deus. A gente nunca ia se voltar para o nosso Pai Eterno, nosso Criador.
Então, as lutas e as aflições, elas vêm para aumentar a nossa fé, para desenvolver uma fé maior. Aleluia! Por isso, juntamente com as suas doces iguarias, e o Senhor serve um pouco de molho para ajudar na digestão, para que eles vivam não por seus sentidos, mas pela fé. As iguarias que o Senhor nos dá, as dores, as aflições, elas acrescentam a nossa fé. Então, o 7º benefício é a nossa fé. Qual é o 8º benefício? É a separação. Como assim, irmã Denise? Veja, a aflição coopera para o bem quando você se desliga e afasta das coisas deste mundo. Um cão, olha que coisa interessante, preste atenção. Finalmente, queridos, a aflição ela é proveitosa para preparar o povo de Deus para a sua herança celestial. Veja, ela eleva suas almas até ao céu para buscarem a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. A aflição pavimenta seu caminho para a glória. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo chamou a nossa aflição de leve e momentânea. Eita glória, isso aqui, irmãos, é profundo. Você fica desesperado pelo que você está passando, achando que não tem ninguém mais sofrendo o que você está sofrendo. E Paulo está dizendo assim para você, olha só, olha para trás. Tem irmãos, tem irmãs que estão em lutas muito piores do que a tua. A tua luta é leve e momentânea. E aquele irmão que acha que a luta dele é muito grande, ele também tem que olhar para trás e verificar que tem gente muito pior. Porque o maior sacrifício, a maior dor, quem passou por nós foi Jesus. E ele foi inocente. Ele não precisava ter passado por nada do que ele passou. Mas ele resolveu cumprir os desígnios de Deus para a nossa vida, para que hoje, eu e você, tivéssemos direito a esta vida eterna com Deus. Aleluia! Exaltado seja Deus. Por fim, a gente vai entender, né, o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, assim, presta bem atenção. Se nós devemos dar graças a Deus em tudo, é porque através de todas as aflições, de todas as lutas que nós passamos, a gente vai conseguir desenvolver todos esses benefícios, né? E eu vou citá-los para encerrar. Humildade, revelação, crescimento, aleluia, comunhão, identificação, alegria, fé, separação e esperança. Porque brevemente nós sairemos daqui, nós estaremos na eternidade com Cristo. E para encerrar, eu te convido para ler Tiago. Tiago diz assim, veja, capítulo 1, 2-4, para encerrar. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, aflições, sabendo que a prova da vossa fé gera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós... até o 4. Então, veja bem, o sofrimento pelo qual passamos nos tornará aperfeiçoados e completos para a boa obra que Deus quer fazer conosco. Aleluia! Eita, glória a Deus! Então não vamos murmurar, nós não vamos lamentar, nós não vamos reclamar. Vamos deixar Deus nos testar. Salmo 7:9 diz lá que Deus nos testa.
E Ele quer que nós passemos por esses testes e que nós sejamos aprovados, né? 2 Timóteo 2,15 diz que todo obreiro, ele precisa se apresentar a Deus para ser aprovado, manejar bem a palavra da verdade, porque essas aflições, elas vão contribuir para nós que amamos a Deus, para um propósito que Ele tem estabelecido. É esta a palavra-chave. Amém? Propósito que Deus tem nos chamado. Então, para encerrar, eu quero louvar a Deus com um hino que fala sobre louvar e engrandecer e exaltar a Deus em qualquer situação, porque em qualquer situação Deus está ao nosso lado. E eu convido você, canta conosco, amém? Canta conosco. Seja bendito para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Em qualquer situação, aleluia, Deus está ao meu lado. Seja inverno ou verão, sua mão tem me amparado. Como é grande o seu amor, que ameniza toda dor e me faz feliz demais. Eu amo a Cristo e tudo que existe em minha vida. Sua presença para mim é a coisa mais linda. Aleluia! Eu amo a Cristo e tudo que existe em minha vida, inclusive as lutas. Sua presença para mim é a coisa mais linda, como a doce canção das que toca o coração, que sai de um ser que só deseja amar. Quando penso que estou só, sinto algo ao meu lado. Você nunca está sozinho. Aleluia! Me tocando com amor, perdoando os meus pecados. Aleluia! Esse algo é Jesus, que por mim morreu na cruz e foi crucificado. Eu amo a Cristo e tudo que existe em minha vida. Sua presença para mim é a coisa mais linda. Eu amo a Cristo e tudo que existe em minha vida. Sua presença para mim é a coisa mais linda, como a doce canção das que toca o coração, que sai de um ser que só deseja amar. Aleluia, Deus! Aleluia! Amados, veja, nós precisamos ser agradecidos a Deus por todas as lutas, por todas as aflições, porque tudo isto coopera para o nosso bem. Fecha sua boca para a murmuração, abra seu coração para a adoração, porque Deus está promovendo você para o reino e Ele quer que você seja uma pessoa aperfeiçoada, melhor. E Ele só vai conseguir fazer isto na tua vida
através das aflições. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não murmure pela quarentena, não murmure pelo confinamento, não murmure pelo isolamento, não murmure por nada. Adore a Deus. Aproveite esse momento que você está isolado, que você está sem poder sair de casa, para ficar mais na presença de Deus. Porque certamente dias muito mais difíceis virão. E Ele está nos dando essa chance para nós ficarmos mais juntinhos dele. Amém? Fecha seus olhos. Eu vou orar agora para nós encerrarmos esse nosso culto de adoração ao Senhor. E eu quero pedir que Deus possa falar grandemente ao seu coração. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Verdadeiramente, através das nossas aflições, das lutas, das dores, nós adquirimos humildade, nós adquirimos crescimento, fé, sim, Senhor, alegria, comunhão, esperança. A gente se torna realmente pessoas melhores, mais firmes, mais fortes, mais, ó Deus, estruturadas, para nós passarmos a viver o Teu sobrenatural e representarmos melhor o Teu reino, Senhor. Pai, nos livra, Senhor, da murmuração, nos livra, Senhor, de falarmos, de pensarmos ou de fazermos coisas que não te agradem. Que as mãos do Senhor estejam verdadeiramente estendidas sobre nós. Obrigado por este irmão, por esta irmã que está em casa, Senhor, assistindo esta palavra. Senhor, repreenda a enfermidade, repreenda, Senhor, tudo aquilo que não pode estar na casa dos teus filhos. Ó Deus, marca os umbrais, portas, janelas e portões com o teu precioso sangue, para que o vírus não penetre, Pai, repreenda o espírito da morte e que nós possamos aproveitar esta oportunidade para continuarmos mais e mais na tua presença. Eu louvo o teu nome, eu bendigo o teu nome para todos sempre. Eita glória, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre nós, e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Fiquem com Deus. Amém? Uma ótima noite de sono, uma noite abençoada na presença de Deus e que possamos verdadeiramente guardar essa palavra no nosso coração. Amém? Deus abençoe.